pecado, superabundou a sua graça. Amém? Amém, Deus. Cumprimento novamente a igreja com a amada paz do Senhor. Amém. Batalha, né? Batalha. Para chegar aqui também foi batalha. Eu tinha combinado que já fui treinando e eu estava tranquilo no meu horário, pensando que ele já tinha conseguido chegar aqui. Por isso que eu vim tranquilo. Quando eu cheguei aqui, a porta fechada, eu falei, Senhor, eu fui espera. Aí demorei um pouquinho para abrir a porta, abri, passei e dei conta de vitória. Estar aqui novamente ouvindo palavras como essas que ouvi, ministradas pela irmã Helena, pela irmã Graciane e pela irmã Débora. E eu lembro que quando eu saí, no último dia, no último culto, eu falei que quando eu voltasse, eu gostaria de ver essas mulheres atrás do culto. Glória a Deus, não falou louvando, mas dando-se o melhor destino às palavras do Senhor. Porque uma hora nós precisamos também pregar a palavra do Senhor. Não na igreja, mas para um enfermo, para um gente querido, para um amigo que acabou de perder o familiar. Em todo momento nós temos que ter a palavra do Senhor em nossos corações. Eu estava no ônibus, eu estava olhando, procurando alguma coisa para ler na vida. Dentro do ônibus, indo para Niterói. Eu procurando ali, Deus falou comigo. 2 Timóteo, capítulo número 1. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 6. Aí eu não entendi. Eu falei para Senhor, Deus falou de novo, essa palavra que vai ser falada nesse culto, no coração hoje, e vai sair eu da sua boca. Aí eu fiquei sem saber, porque não seria eu que ia ministrar hoje. Mas quem ia ministrar hoje está em São Paulo. Não pode estar aqui conosco. Está cuidando de um familiar. Glória a Deus, Aleluia. Em recuperação. É verdade. Então a todo tempo nós temos que estar assim, preparados ao chamado. Mas a todo tempo também nós temos que estar vigilantes. Porque eu ouvi aqui da irmã Helena falar que Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a rocha inabalável. Aleluia. Jesus é a rocha que nos sustenta. Jesus é nossa rocha firme, que não nos deixe cair. Mas para isso, alguma coisa tem que estar penetrante dentro de nós Deus. a todo tempo. E onde buscamos isso? Em casa, nos cultos como culto de família, como já foi treinando frisou, nos cultos de libertação. Quando viemos, também nos libertar a cada dia. Porque ninguém está imune aqui das provações, das tentações e das ciladas do inimigo. Nos cultos de consagração, onde saímos da nossa casa, dedicado a reservar um tempinho para melhorar o nosso autoestima com Deus. Aleluia. Essa palavra de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz assim: por este mesmo
por causa desse mesmo laço, lembre-se que assistes como a um fogo o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não lhe deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de bom juízo. Assim está escrito nessa versão. Irmão, somente esses 2 versículos. O que Deus falou comigo desde ontem foi a respeito de como se prepararmos, de como estarmos ligados, de como estarmos conscientes de que nem tudo é voltado só do mal e nem tudo que reluz é luz. Eu estava conversando aqui um pouquinho com as irmãs, assim quando chegou, eu falei com elas que iríamos começar no horário certo, porque eu não gosto de marcar uma coisa no horário e não começar no horário certo. Aleluia! Eu falei com ela, isso é palavra bíblica. O que ligarmos na terra será ligado no céu. E a irmã aqui veio em Mateus 16, no versículo 19, está escrito essa passagem, essa mensagem. Irmão, muitas igrejas, muitos homens e mulheres de Deus já perdeu hoje, infelizmente, o temor ao poder da obra de Deus. Deus, olha aí, ó. Já estão perdendo a essência do que é estar numa direção de uma obra de Deus. Que estão fazendo a obra de qualquer maneira. Estão abrindo o centro de qualquer maneira. E querendo impor suas mãos sobre minha cabeça e sobre sua cabeça. Meu Deus, olha aí, ó. Deus me manda essa mensagem e me lembra que certa vez eu fui convidado a pregar em uma igreja. Aqui do bairro mesmo, essa igreja infelizmente já fechou. Eu fui pregar nessa igreja e aí o pastor fechou um tempo comigo antes do culto e falou comigo, aqui a gente dá meia hora para falar, né? O irmão, cadê a corda? Eu falei, pode deixar. De repente eu nem uso esse meia hora. Chego na vontade do Senhor. Mas ele chega no meio do culto, um missionário, senhor de idade, e ele recebe a oportunidade dele. O culto começou às 7h30. Ele recebeu a oportunidade dele às 7h50. E só entregou o microfone 8h45. O culto acabava às 9h. Eu aprendi com um homem de Deus, chamado Pastor Paulo, que quando a gente é convidado a um local para levar a palavra de Deus, Deus já colocou em nosso coração a mensagem. E nós já sabemos mais ou menos o tempo necessário da mensagem. Se não for possível entregar a mensagem, a igreja tem que estar sem mensagem naquele dia. Por causa da desobediência de um homem. Por causa da má orientação de pessoas que abrem igreja nesse sentido. Somente querendo
aparecer querendo ganhar as butufas e não querem ensinar, não querem corrigir, não querem orientar, como a pastora frisou. Deus é amor, mas Ele também é fogo, como frisou. Aleluia! Nós temos que nos pronunciar todo momento que viemos da casa do altar. Nós temos que entender que essa hora da palavra do Senhor é uma hora sagrada. Aleluia! Porque não é que Deus só fala na hora da palavra, não. Deus fala a todo culto. Mas essa hora, de repente, é a hora que Ele vai livrar alguém de uma depressão. É a hora que Ele vai consolar alguém com uma simples palavra. Porque e são palavras vivas que saem desse livro chamado Bíblia. Aleluia, Jesus. Aleluia! Esse homem veio, no meio dessa oportunidade dele, querer impor suas mãos sobre todos ali, falando línguas que eu percebi que não eram línguas estranhas espirituais. Pois, irmão, uma hora nós temos que ter discernimento da palavra do Senhor. Oh, glória! Nesse discernimento, nós vamos ver que no meio da língua estranha, ele soltou um ai papai. Aí eu acho que já crente na minha. Eu falei, ai papai. Mas tá muito claro. Essa língua eu tava essa língua eu não é verdade não. Eu falei, eu creio que essa língua não seja brilhante não. Mas vamos tocar o bar. E ele quis impor as mãos dele sobre minha cabeça, sobre a mão, cabeça da minha esposa, da minha filha. E eu recusei. Eu não permiti. Eu não permiti, irmão, porque se é um homem e uma mulher impor a mão sobre a nossa cabeça, ele tem que estar com a vida no altar. Aleluia! Ele tem que estar vivendo o amor que o pastor Daniel pregou aqui na quinta-feira. Se não viver do amor, como nós vamos passar o amor ao próximo? Se não temos amor no nosso lar, como poderemos passar o amor à vida de uma pessoa? Se estamos com um casamento destruído, ou destruímos nosso casamento, como nós vamos melhorar o casamento dos outros? Deus! É muito difícil. É muito difícil, irmão. Porque tem muitos lugares, muitos tempos que se abriram aí de qualquer forma. Abre os tempos, mas não pode cear naquele lugar, porque não tem um elo de comunhão ali, como que vai cear. Não foi firmado ali. No local nenhum vai se levantar uma congregação. Meu Deus! Eu, antes de sair daqui e ir para Juiz de Fora, eu falei com a pastora e conversei com a bispa. E ela me deu uma carta branca. E se fosse preciso, se eu chegasse lá, não conseguisse me estabilizar em igreja nenhuma, durante o período, iríamos abrir um ponto de pregação nosso aqui, lá onde eu estava. Aleluia. Aleluia! Glória ao Pai, Filho e Espírito. Mas aí, nesse período, Deus me levou a uma congregação para me ficar vigilante e aprender alguma coisa. Porque quando Deus nos permite ficar debaixo de algum teto,
mesmo a gente se sentindo um peixe fora d'água, foi assim que eu estava me sentindo, um peixe fora d'água. É, Jesus. Nós observamos mais, aprendemos mais. Porque muitas das vezes, a gente, na ativa da igreja, nós temos que estar prestando atenção. Nós, como diácono, como obreiro, temos que estar ligados em tudo. E sentado, quietinho no banco, a gente só quer ouvir É. palavras, só quer se alimentar. E a gente vai observando as coisas acontecendo em todas as oportunidades. E muitas das vezes a gente trabalhando no culto não conseguimos observar coisas necessárias. E certas coisas eu fui observando e aprimorando e falei: como podemos ter santidade se não se alimentarmos? É, Jesus. Como que a igreja hoje quer ter um corpo estruturado que nem culto de congregação tem na igreja? É, Deus. Não dá, Deus. Pelo menos ou culto de congregação ou hora nona. Se não tiver um, tem que ter outro. Não tem como não ter nenhum dos dois. Porque quando não se tem nenhum dos dois, fica órfão de oração, órfão de chamar a presença do Senhor. Porque muitas das vezes nós só oramos na igreja, muitas das vezes, o início, o pregador e o final. Muitas das vezes não é levantado o clamor na igreja. E curso de comparação, curso de hora nona, é isso. Aleluia. Levantar clamor, buscar pelos dons, Oh, glória. procurarmos santificarmos a cada dia mais. E a gente, e para termos essa disposição de mão, para chegar, começar a consolar, dar amor, dar carinho a uma pessoa necessitada, nós temos que estar preparados espiritualmente. Glória a Não é Deus. só conhecer palavra. Porque conhecer palavra tem um pregador, tem um rapaz aí que se diz pregador, eu não vou citar o nome dele, não cabe a mim. Eu estava vindo de Juiz de Fora para cá e tinha um outdoor, show do cantor Belo. Mas quem iria abrir o show do Belo é esse homem. Como pode, irmão? Nos textos da palavra de Deus, abrir culto de pagode. É, Jesus. Olha aí. Como é que está acontecendo no nosso meio? Cantor ebólico abrindo culto, abrindo festival de carnaval. Meu Deus. E cadê a essência que esses homens e mulheres têm para impor a mão deles na nossa cabeça? Vai passar o quê? Verdade. Vai passar coisa boa. No versículo 7 foi dito: passar poder, amor e juízo. E... Para isso nós temos de impor nossa mão sobre a vida de alguém. Impor a mão sobre a vida de alguém é coisa séria. Eu lembro até hoje. Nosso primeiro evangelismo aqui. Eu, Diácono Fernando e Mandela. Nós três sozinhos. Nós entramos por essa rua aqui. E fomos lá na Samuel Garcia. Chegamos no certo período e voltamos. Porque precisava orar por uma menina. E essa menina, ela mora lá no final
depois da casa da minha irmã. E aí a gente oramos, e a irmã dela impôs sua mão sobre ela. A menina se abriu a nós, se sentiu maravilhada Glórias ao Senhor. e falou depois, quando me encontrou na rua, obrigado. Aleluia. Depois daquele dia, meu trabalho tem fluído melhor. Glórias ao Senhor. Aleluia. Jesus Cristo. Por um simples gesto de oração, em posição de mão, no momento certo, com a vida santificada certa. Porque se a gente vai fazer o evangelismo de qualquer jeito, não buscar antes, não orar antes, nós não íamos abençoar a vida daquelas horas. Meu Pelo Deus. contrário, poderia até matar mais ainda espiritualmente. É, Jesus. Porque quando uma oração não traz bem, infelizmente ela pode fazer mal na nossa vida. Porque a vida do cidadão e da cidadã não está no altar. Glória, glória. Então, irmão, eu ali já estava me sentindo mal por não estar no meu habitat, na minha igreja, por não estar à vontade a congregar ao Senhor. Eu não estava à vontade. Como eu falei, estava me sentindo peixe fora d'água. Meu Deus. Tudo diferente para mim, tudo novidade. Irmão, eu não podia subir a casa do culto desse jeito que eu estou aqui. Lá não é permitido. Calça jeans social. Blusa de branca. Terno. Barba. Aleluia. Não pode. Tem que estar lisinha, igual de neném. E eu não tenho costume mais, irmão, de passar de mestre. Então não fica lisa. Só passa a máquina. Não vai alisar totalmente. E aquilo deve me deixava agoniado. Porque eu queria fazer a obra. Eu queria estar na frente de alguma coisa. Eu Aleluia. não podia estar. Porque eu não conseguia me permitir estar do jeito que eu estava. Porque senão eu estaria em desobediência. Meu Deus. E para não estar em desobediência, eu preferia ficar quietinho. Observando, aprendendo, mas tendo que ter o amor e a vontade de ajudar, a vontade de entender a necessidade da palavra de Deus, a necessidade Oh, glória. e a obra tem de eu e você estar aqui. Como o Aleluia. pastor Daniel falou aqui na quinta-feira. Deus não vai descer e fazer um culto para nós. É, Jesus. Deus não vai lá fora pregar para cada um. É para ele que ele precisa da gente. Não é que ele precisa do plano, não. Ele precisa de pessoas. Um coração voltado. Se não for eu, ele vai usar outro. Oh, Se eu glória. não quiser, ele vai usar outro. Meu Deus. Mas a obra nunca vai deixar de ser feita. Aleluia. A palavra do Senhor nunca vai deixar de ser pregada. Oh, glória. Porque tem na palavra de Deus o versículo, que eu não me lembro aonde está, mas que diz o seguinte: não haverá um homem ou mulher ou lugar algum na face da terra Aleluia. que não seja dita a palavra de Deus. Se com toda a corrupção
com toda a desgraça que a gente vê pelo mundo, Meu Deus. ainda não é o fim, é porque tem pessoas, tem lugares que ainda não chegou a palavra de Deus. Aleluia. Por Aleluia. isso, Jesus ainda não pode voltar, Ele. mas ele está fora. Aleluia. Aleluia. Isso eu creio, a cada dia Seja louvado e glorificado você. a vida dele, a cada dia ela pior. É, Jesus. Porque se bobearmos, daqui a pouco iremos presenciar uma terceira guerra mundial. Porque é isso que a vida está me mostrando. Rússia contra Ucrânia, Palestina contra Israel, Estados Unidos já se meteu, a Chile já se meteu. O nosso saudoso presidente já está tentando enfiar o dedinho dele lá, Oh, aonde ele não é chamado. Para que esse homem vai se meter lá pro lado do planeta? Tá arrumando problema, eu deixo. Eu deixo. só a graça do Cordeiro. Só o sangue do Senhor Ai, vai me Jesus. livrar. Ele não se que prometeu isso. Fortalece as mulheres. Isso é coisa grande. Briga de cachorro grande. Fica quietinho. Mas não. Quer se prometer. Aí o problema passa a ser nosso também. É, Jesus. Se não vigiarmos, se não buscarmos a cada dia, vai chorar para o nosso lado uma hora. Porque infelizmente, nós população brasileira, colocamos pessoas no nosso comando sem um pingo de orientação divina espiritual. Porque não tem. É, Deus. As coisas banalizando a cada dia mais. E o governo só passando mão. É cada lei que tem surgido. É cada coisa que tem acontecido no nosso redor. Que a gente não pode nem olhar para o lado mais. Verdade. Olhar para o lado só no processo. Meu Deus. A gente estava conversando no ônibus com Isabel viu o negócio, Isabel foi falar mais alto, ela disse que eu tenho que botar a mão na boca dela. É criança. É, Jesus. Minha filha tem uma coisinha que ela não consegue, ela fala mesmo. É dela. Ela é verdadeira ao extremo. Aleluia. Se ela vê alguma coisa, ela fala. Se ela se curtir, se incomodar, ela fala. Fulano está perdendo. Mas é dela, é criança, é assim. E ela viu uma certa coisa que ela ficou chocada dentro do ônibus. Por quê? Irmão, nós temos que acostumar. Não podemos aceitar, mas temos que acostumar. Mas uma criança, tamanho da minha filha, ainda não entende É, o que é a proporção daquilo dali. E para a gente falar, a gente tem que saber até o momento de falar. verdade. Porque se cai na boca do detentor, nós somos preconceituosos. Meu Deus. Nós somos homofóbicos. Verdade. Mas não é. Eu conversando com a Larissa uma vez, tive que pedir desculpa a um funcionário do mercado, porque eu fiz uma brincadeira com minha esposa relacionada a café. É, hoje tá assim. Mas eu percebi que o rapaz não gostou, porque ele também era negro. Mas não falei nada demais, só falei a respeito do café. Mas ele me olhou só. Eu pedi desculpa. Porque hoje em dia a população está assim. Irmão, na minha infância, eu tinha cada apelido exagerado, monstruoso,
que se eu fosse ligar para isso tudo. E mas na nossa geração mais nova, quando a gente era mais nova, não tinha essas coisas todas, essas regras todas, essas leis todas. Agora tem. Verdade. E tudo que vem a ser lei, infelizmente, nós temos que cumprir. Porque os pecados só se tornaram pecados depois que vieram as leis. Aleluia. Aleluia. Foi ou não foi? Antigamente, os homens podiam casar com várias mulheres. Porque era essa multiplicação da terra. Hoje não. Hoje é uma forma. Mas tendência é em cima da altar. O que vale? Eita, Jesus! E como fica as coisas? É esse amor que vai ser pregado? É, Deus. É esses que vão impor a mão sobre minha cabeça e sua cabeça quando eu precisar. Irmão, a todo tempo nós temos que pronunciarmos e saber analisar o local que a gente está frequentando, o fluir do culto, e como o diácono Fernando falou, até às vezes o nosso culto fica sobrecarregado, se não vigiarmos. Mas se estivermos vigilantes, vai ter um que vai cortar. Eita glória! E graças a Deus tem sempre esse corte antes de passarmos daqui para baixo. É, Jesus. Porque não pode ser contaminado daqui para baixo. Nós temos que tomar cuidado em todo tempo. Quando convidarmos alguém a militar na nossa igreja. É por isso que eu dou graça, glorifica a Deus a cada convite que eu recebo a militar na igreja. Porque pessoas reconhecendo a mim como servo do Senhor. Glória a Deus. Quando somos convidados, somos reconhecidos como servos. Porque não é qualquer um que botamos na casa do nosso povo. E aqui tem que ser igual. Aleluia. Todos os donos que eu convidei, no período que eu passei aqui, eu conhecia o mínimo do caráter das pessoas, do que ele tem de evangelho para passar para a gente. Porque eu conheço mais outros, mas preciso dessa vida. Porque não é bom. A gente está atrás do culto da onde eu congrego, trazer alimentos puros, ou querer impor as mãos sobre a vida dos membros da minha igreja para trazer maldição. Essa palavra é para nós ficarmos vigilantes a todo tempo. Aleluia. Ô, Em glória. todo o percurso, ida e volta. Em Niterói hoje, eu estava meditando a respeito disso. Como é bom nós estarmos ligados a todo tempo nas coisas do reino de Deus. Aleluia, Jesus. Para entender quem tem condições e quem não tem condições. Aleluia, Deus. Não vai ser de uma hora para outra olhando da parede que a gente vai saber. Muitas pessoas me olham passando na rua e não deve saber. Lá não sabia. Eu era cristão. Por quê? Andava de bermuda, chinelo de dedo, boné. Mas nada disso influencia o meu caráter evangélico. Aleluia. Aleluia. E assim é feito, assim é conduzido, assim tem que ser ministrado a coisa do Senhor na nossa vida. E essa é a mensagem que fica hoje. Aleluia. Para que nós a cada dia mais pudermos te colocarmos, te pronunciarmos, nos orientarmos a nós mesmos sobre quem pode e quem não pode. Colocar a mão, ou fazer uma simples oração para mim e para você.
E de Aleluia. repente aquele contexto está fazendo uma oração para você, ao invés de melhorar, a situação vai piorar. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. Louvado seja o nome Porque de se a Jesus. pessoa não tiver a família dela no altar, ela vai prejudicar mais ainda a sua vida. Estou começando por aí, essa parede, filha. Nós temos que estar todos vigilantes nesse ponto. Porque é uma necessidade do Evangelho. E até aqui eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Poderia ficar até um pouco mais, mas acontece que o povo tem compromisso, Aleluia. ficar vigilante com a esposa, né, Diácono? Né?